Hello, boys and girls. This is Teacher Leo in the house para mais uma das nossas aulas divertidas de conversation. Como é que vocês estão, gente? Está todo mundo bem? Todo mundo já se acostumando ao retorno às aulas? O que é que vocês acham? Vocês acham que as coisas tendem a normalizar? Tendem a ficar do jeito que está? Tendem a piorar, né? O que é que vai acontecer? Ninguém sabe ao certo, né? A verdade é que ninguém sabe ao certo, né? Eu sei que vem muita gente, fulano me disse isso, cicrano me disse aquilo, beltrano me disse aquilo outro, mas a grande verdade é que ninguém sabe ao certo o que é que vai acontecer, né? E a gente tenta ser positivo, a gente tenta pensar de maneira positiva, pensar que isso vai dar tudo certo, que o governo vai conseguir administrar essa situação e a gente, aos pouquinhos, a gente vai voltando à nossa normalidade, tá? Mas, de qualquer forma, estamos preparados para o que acontecer, tá certo? O importante é o seguinte, o importante é que o processo educativo, ele não pode parar, tá certo? Ele tem que continuar, ele tem que estar firme, forte, tem que permanecer ali. Então, estamos juntos, galera, estamos juntos. Vamos realmente nos concentrar nisso daí, tá bom? Então, let's go ahead. Let's talk about today's class, né? Então, this is Teacher Leo, your English teacher. Que hoje a gente vai aprender muita coisa legal, né? A gente hoje aula com o Cleo, né? Cleo, que é aquele que a gente faz a sincronia, né? A interdisciplinaridade, gosta-se de usar essa palavra, interdisciplinaridade, com outra disciplina. No caso hoje de conversation é com matemática, com math. Ok? Então vamos lá. Let's go. Let's go, let's go, let's go. O que é que a gente vai ver hoje? A gente vai continuar vendo sobre School Life. Unit 8, School Life, né? Só para servir de referência, né? A gente hoje vai ver páginas 90 e páginas 91, tá certo? E a gente vai continuar falando do simple past, pessoal, dessa vez na forma negativa, né? A aula passada a gente viu sobre questions and short answers, e na unidade passada a gente viu forma afirmativa, verbos regulares, e a afirmativa, verbos irregulares, ou seja, mais past, simple past. E aí, eu gostaria muito de alertar vocês que as nossas provas, né? Vocês devem estar cientes de que vem prova por aí, né? E as nossas provas de fim de ano vai ser carregada em simple past. Ou seja, não tem como você seguir para o próximo nível, não tem como você avançar de ano sem você ter um conhecimento legal de simple past. Então, eu sugiro veementemente que vocês, por favor, né, se esforcem. Quem não assistiu todas as aulas da Unit 7, passe a assistir. É Unit 7 e Unit 8. É a final da gente. É o que a gente vai ver até o fim do ano. É Unit 7. Eu vou carregar em Simple Past, porque é um tempo verbal muito importante, mas muito importante mesmo. Assim como o Present Simple é importante para o presente, o Simple Past é importante para o passado. Então, eu vou carregar mesmo. As nossas provas vão ser todas em cima de Simple Past e vocabulário das unidades 8, 7 e 8, tá? Não tem conversa, não tem chororô, não tem discussão. É isso aí. É desse jeito que vai ser até o fim do ano. Porque eu quero ver todo mundo bem lá na frente. Eu quero ver todo mundo falando bem inglês ou tendo um nível legal de proficiência, tá certo? E não tem como ter sem você conhecer, né? Essas formas mais básicas de tempos verbais. Então, não tem para onde, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Unit 8, School Life. Ok? Pá, 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 parará, pá.
Então, the history of math. A gente vai ver uma coisa bem interessante aqui, né? Oh, não, calma, é aqui, ó, que a gente vai começar, né? Math. A gente vai ver sobre matemática, tudo voltado para matemática, tá bom? Então, antes da gente ver esse vocabulário voltado para, na verdade, é um vocabulário aqui de disciplinas, né? A gente tem English, Geography, Math, Language Arts, Science, History, Art. Nossa, tá doendo aqui, meu olho tá coçando. Physical Education, que muita gente também gosta de chamar de PE, né? A abreviação P de Physical, E de Education. E Music, tá? Music. Music. Come together. Mas antes de qualquer coisa, vamos trabalhar aqui a pronúncia do L, do A, L and Y. Ok? Então, vamos praticar a pronúncia do L and Y. Tá certo? Antes de qualquer coisa. Vamos lá? Pratiquem isso em casa. Assistam quantas vezes for necessário e pratique. Unit 8, Lesson 3, Track 62. History, Physical, Gym, English, PE, Geography. Ok. Então, foi só para a gente dar, né? History, Physical, Gym, Physical. O que é Physical? Acho que ele quis dizer Physics, né? Não sei se ele quis dizer Physics, que é física, né? Gym, não, são só palavras mesmo, né? History, Physical, Gym, English, PE and Geography. Só para a gente praticar aí as pronúncias. Agora vamos aqui para as disciplinas. Vamos praticar agora as disciplinas. Let's go. Unit 8, Lesson 3, Track 61. Geography, Math, Language Arts, Science, History, Art, Physical Education, PE, Music. Ok. Alright, boys and girls. Então, a gente aqui já deu uma praticada legal aqui, que é muito importante. É um vocabulário muito importante, né? Conhecer. É um vocabulário de escola, né? De educação. É algo que está dentro da vida de vocês. É a vida de vocês. A verdade é essa, que é a vida de vocês. Está lidando com a educação. E guess what, pessoal? Guess what? Para quem diz assim, eu não vejo a hora de um dia ser um adulto, de não precisar mais estudar, de só trabalhar. Não existe isso. Ninguém nunca deixa de trabalhar, de estudar. Nunca, 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 nunca você vai deixar de estudar na sua vida. Talvez você possa dizer, não, mas eu vou estudar o que eu gosto. Até aí tudo bem, eu fico calado. De repente você vai enveredar por um ramo e você vai estudar coisas que você gosta. Aí eu fico realmente tranquilo. Dou aí o thumbs up, né? No entanto, a gente não muitas vezes a gente precisa estudar coisas que a gente não gosta, né? Faz parte. A profissão da gente, a gente não faz só o que a gente gosta, né? Tem sempre alguma coisa, isso daqui eu não gosto de fazer. E você vai ter que saber fazer bem feito. E para isso tem que estudar. Ok? Alright, boys and girls. Então, vamos lá. Vamos tratar aqui, falar de simple past, negative form. Bom, é muito simples, pessoal, a forma negativa, né? A forma negativa é o seguinte. Deixa eu abrir aqui, ver se tem um recurso aqui para mostrar a gente. Bom, aqui tem mostrando as três formas, né? A interrogativa, interrogativa primeira, né, que é o simple past, a gente usa a estrutura, é a seguinte estrutura, a gente usa o did, né, que a gente aprendeu na aula passada, a gente usa o did
mais o sujeito da frase, então o verbo auxiliar ele vem para frente. Lembra do simple present, que a gente quando queria perguntar do you, do we, do they, does he, does she, do I. Então a gente usava o do para formar perguntas e o verbo auxiliar do ele vinha antes do sujeito da frase. No past simple, no simple past, é a mesma coisa, só que ao invés do do, a gente usa o did, ok? Então fica did you, e aí vem uma informação importante, né? Que no presente a gente não tinha tanta essa preocupação, aqui a gente vai ter sim essa preocupação, que é o seguinte, a gente não aprendeu lá, né, as formas do passado dos verbos, então a gente tem verbos regulares, esses verbos regulares a gente acrescenta ED, mas tem ali os casos, né, que a gente vai alternando um pouquinho. Tem os verbos irregulares, esses verbos, cada um tem a sua forma, o seu formato. Até aí tudo bem, tudo bem. O que é que acontece? Na forma negativa e interrogativa, a gente vai usar o verbo auxiliar did. E aí o que é que acontece quando a gente usa o verbo auxiliar did? O verbo volta para a forma original dele. Ele não fica naquela forma do passado que a gente aprendeu. Ele volta para a forma original. Aí algum aluno assim pode me dizer, mas professor, então a gente teve que aprender para usar das três formas, interrogativa, negativa e afirmativa. A gente teve que aprender aquelas regras de transformar no passado. Só para afirmativa, das três a gente só precisa usar em uma. Isso. Das três você só precisa usar em uma. Então, você usou did, usou o verbo auxiliar did, o verbo volta para a forma original. Então, ele é assim na interrogativa o did vem antes, e na negativa o did vem depois do sujeito, como está aqui, ó, sujeito, mais did, e aí a gente acrescenta a palavra not, ou a forma contraída didn't, tá? Ou a forma contraída didn't, tá? Did not, ou a forma contraída didn't. Mais o verbo na forma básica, base form do verbo principal, tá vendo? Então, a forma básica do verbo. Então, aqui, ó, I didn't see. Não é no passado. Eu vejo muitos alunos escrevendo I didn't. Aluno assim, ó, I didn't saw. I didn't saw. Muitos alunos escrevendo I didn't saw. Está errado, gente. Está errado. I didn't see. A forma é essa. Essa que é a forma aqui, ó. Essa que é a forma. I didn't see Jack at the cafeteria this morning. Tá certo? Então, aqui, ó, importante. Nas sentenças interrogativas e negativas, as estruturas valem para todas as pessoas do discurso, tanto para os verbos irregulares quanto regulares. É como eu disse, era mais fácil ele dizer assim, né? Todos, com exceção do verbo to be. Com exceção do verbo to be. É o único verbo que tem, ó, mais de uma forma no past simple. Se caísse assim, vamos dizer, eu não vou colocar isso na prova não, porque é uma pegadinha muito chata, uma pegadinha sem necessidade, uma pegadinha sem graça. Mas se caísse assim numa prova de vestibular, todos os verbos da língua inglesa, quando na forma do passado são conjugadas, só tem uma conjugação no passado. Certo ou errado? É errado, porque não são todos. Tem um verbo que, aliás, dois, né? Porque aí tem um there is e there are, que depende do verbo to be. Então, tem verbos que eles têm mais de uma forma, mas que eu lembre só o to be e o there is, there are. Ok? That's it. Keep that in mind. Assim como ocorre em outros tempos verbais, no simple past, a forma não contraída na negativa é usada em contextos formais ou quando se quer dar ênfase à negação. Importante isso daqui que ele está falando. Vamos lá. Did you like geography class yesterday? Então, aqui é uma pergunta, o did está vindo na frente. I did not. Ok? Então, você vê que aqui, pessoal, o did
ele não está vindo contraído. I didn't understand most of it. Aqui ele já está vindo. Então, ó, isso pode ser utilizado em contextos formais ou quando se quer dar ênfase à negação, tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Se você quer dar ênfase ao not, e aí você não contrai para dar essa ênfase. Por exemplo, alguém está te acusando de alguma coisa que você pegou e você não pegou. Você está com raiva porque a pessoa está ali acusando. Então, diz assim, did you take this? Did you take this? Você pegou isso? E aí você com raiva, você diz, no, I did not. Né? E você dá aquela ênfase no not. No, I did not. Ok? Então, é mais ou menos por aí. Por aí. Ok, boys and girls? Excellent, excellent. Bom, para que... vamos dar uma vista agora, vamos dar uma olhada na explicação da editora, né? Porque, de repente, tem mais informações aí que podem ser úteis a vocês. Então, let's go! Neste vídeo, vamos apresentar o uso e a forma do past tense. Quando usamos o past tense? Para expressar algo que se iniciou e terminou no passado. Por exemplo, I was sick last week. Mary arrived late from work yesterday. Como formamos o past tense? Há dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares. Como o nome já diz, os verbos regulares são sempre formados da mesma maneira. Verbo na base form, seguido de ed. Por exemplo, visit, visited. Work, worked. Atenção para estas regras de ortografia. Com verbos terminados em e, acrescentamos apenas d à base form. Exemplo, live, lived. Com verbos terminados em consoante mais y, trocamos o y por ied. Por exemplo, study, studied. Com verbos que terminam em consoante vogal consoante e têm a última sílaba tônica, dobramos a última consoante e acrescentamos ed. Por exemplo, omit, omitted. Plan, planned. Não há uma regra para a formação do passado dos verbos irregulares. Por isso, devemos memorizar a forma de cada um deles. Por exemplo, go, went. See, saw. Take, took. Como formamos a negativa no passado? Usamos o auxiliar did, seguido de not, seguido da base form do verbo principal. Por exemplo, I did not like that movie. E como formamos a interrogativa? Usamos did antes do sujeito. O verbo principal fica na base form. Did you study for the test? Bom, foi bom porque deu aquela grande revisada, né? Deu uma revisada todo o past simple, né? Então, bem legal, bem interessante. Ok? Então, vamos lá. Vamos agora fazer a atividade, né? Que, como eu já cansei de explicar, assim como em matemática, não se aprende inglês sem praticar. Porque é assim que a gente vai memorizando. É uma coisa interessante, não sei se vocês sabem disso, mas quando a gente aprende algo, a gente cria, né, a gente memoriza no nosso cérebro através de pequenos choques elétricos chamados sinapses. Tá? Toda vez que você estudar algo, mesmo que seja a mesma coisa, mesmo assunto, você nunca
cria a mesma sinapse, você sempre cria outras sinapses ao redor. Então, o que é que acontece? Você vai fortalecendo aquela memória. Aquela memória vai ficando mais latente, latente, latente na sua cabeça. Então, à medida que você faz atividades, você é forçado a pensar e aí você vai reforçando cada vez mais. Então, aqueles choques, né, elétricos, eles vão, não é no mesmo, exatamente no mesmo local. É como se fosse fibras, né, que vai criando aquela fibra e vai dando aquele reforço. Então, é daí que vem o aprendizado e o conhecimento. E você não esquece, porque ela está reforçada, né? Obviamente, se você não usar, o que é que vai acontecendo? Ela vai se deteriorando, vai se deteriorando, vai se deteriorando, até o ponto de você esquecer. Então, a sinapse, ela tem que estar sempre sendo estimulada. Ok? Pouquinho de ciência. Vamos lá. Number 2. Look at George's schedule from last year. Then correct the statement. Então, aqui a gente tem o time, né? A hora, tá? Que as coisas acontecem para George. A class, quais são as aulas. E o place, auditorium, gym, science lab, classroom, cafeteria, and so on. Então, vamos lá. Temos aqui, George studied science at 9:45. Então, a resposta seria George didn't study science at 9:45, he studied it at 10:45. Então, ó, a gente vai usar muitas situações aqui negativa para desfazer o que foi dito, e aí a gente vai escrever a forma correta, né? Então, George aqui, ó, didn't study science at 9:45. Science foi às 10:45, então, he studied it at 10:45, ok? Então, atividade bem interessante. É interessante para a gente fazer. Vou deixar aqui, né? Para não ficar subindo e descendo. E aí vocês vão analisando, vão tentando fazer. Vocês tentam fazer e depois pausam a aula e depois tentam ver minha resposta aqui para ver se bateu. Só para confirmar, ok? Mas tentem fazer. Vocês só vão criar sinapses se vocês tentarem fazer, tá, pessoal? Então, primeiro, George went to a classroom for language arts. Então, ó, Poxa. Porque botei a cor aqui. He didn't go to a classroom for language arts. Ponto. Então, bota uma negativa e depois bota a afirmativa. É bem interessante a atividade por conta disso, né? E aí, na afirmativa, eu jogo o verbo passado. He went to the auditorium. Ok? He went to the auditorium. Ok? Então, vejam aqui, pessoal, que eu usei didn't. Então, o verbo, olha, ele ficou no formato dele básico. Já na afirmativa, eu jogo ele para o passado normal, ok? Muito importante isso daqui, muito, mas muitos alunos mesmo cometem esse erro aqui, galerinha. Não vamos cometer esse erro, tá? Capiche? Então, vamos lá. He ate lunch in his classroom. He ate lunch in his classroom. He didn't ate, tá no passado, né? Mas eu estou botando negativa. He didn't eat lunch in his classroom. Tá? He didn't eat lunch in his classroom. He ate lunch at the cafeteria. Para quem não lembra, cafeteria não é cafeteria. Cafeteria é o lugar que se faz refeição, refeitório, tá? Então, aqui ate, que está na afirmativa. Mas negativa, didn't eat. E aí, quando volta para a afirmativa, ate. Ok, pessoal? Não se esqueçam.
Ok? Próximo, number 4. He had science after lunch. Ok? Fica, como fica? He didn't have science after lunch. Okay? He had, como é? He had history. Não tem como eu olhar e estou dando uma filada aqui. History after lunch. Ok? Então, de acordo com o que está na tabelinha lá, né? Aqui, ó, mesma coisa. He had, tá no passadozinho bonitinho. Mas aqui na negativa, didn't have. Ok? He had history after lunch. Ok? Próximo, number 5. He played volleyball in the auditorium. Ok? Então, como é que fica? He didn't play volleyball in the auditorium. Okay, he played volleyball in the gym. Ok, então ele jogou na academia, né? Ele jogou voleibol na academia. In the gym. Crazy stuff. Ok, então, didn't. Usou did. Verbo volta para a forma original. Aqui é afirmativa. Não usou did, nem é interrogativa. A gente acrescenta did. E por fim, he went to geography after PE. Okay. He didn't go to geography after PE. Okay. He went to science after PE. Okay? He didn't go to geography after PE, he went to science. Ok? Novamente, mesma regrinha. Gente, você vê que quando, à medida que você vai fazendo essas atividades, à medida que você vai fazendo, você é obrigado a memorizar. Não tem jeito de você não memorizar. Você vai errar e vai voltar, vai errar e vai voltar, vai errar e vai voltar. Aí vai ter uma hora que vai começar a acertar e não vai ter mais jeito. E aí, o céu é o limite para você. Ok? Alright, boys and girls. Então, praticamos bastante. Vamos para a página 91, The History of Math. Ok? Então, a gente tem uma atividade aqui. Read and listen, then write true, né? T for true and F for false. Então, vamos aqui ler esse textinho, né? Vamos ouvir o texto. E depois que a gente ouvir o texto, a gente vai destrinchar esse texto. Então, vamos lá? Let's listen. Unit 8, Lesson 3, Track 63. Math helps us understand many things around us. From building bridges to sharing a pizza, we use math every day. The history of math is interesting. Our system of numbers or numerals comes from Hindu-Arabic systems that go back about 2,000 years. Mathematicians discovered many great things in the past. Pythagoras, a Greek philosopher and mathematician, calculated the length, or how long the sides of triangles were, by using the formula a squared plus b squared equals c squared.
Archimedes lived in Italy around the year 250 BC. He discovered a way of calculating the volume of things. There is a famous story about Archimedes. One day he was in his bathtub. He noticed that the water level went up when he got in. He jumped out of his bathtub and shouted, "Eureka!" That means, "I understand." Another important idea from almost 4,000 years ago was the ancient Babylonian discovery of pi. With pi, we can calculate the area of a circle. That's the amount of flat space it covers. This is useful in many ways. In 1557, a mathematician called Robert Recorde invented the equals sign. Before that sign, mathematicians wrote equals in words. Next time you study math at school, remember all the mathematicians that came before you. You are part of the history of math too. All right, boys and girls, so this is it. Ok, agora que nós, como é que se diz? Ouvimos e lemos, vamos agora destrinchar, né? Então, vamos lá. Math helps us understand many things around us. Então, a matemática nos ajuda a entender várias coisas ao nosso redor. From building bridges to sharing a pizza, we use math every day. Né? De construir pontes até compartilhar uma pizza, nós usamos matemática todos os dias. The history of math is interesting. A história de matemática é interessante. Our system of numbers or numerals comes from Hindu-Arabic systems that go back about 2,000 years. Então, a história da matemática é interessante. Nosso sistema de números ou numerais vem do árabe hindu/árabe, sistema hindu/arábico, né? Árabe, que é de lá de 2.000 anos atrás. Então, mais ou menos da época de Jesus Cristo, né? Mathematicians discovered many great things in the past. Então, matemáticos descobriram coisas espetaculares no passado. Pythagoras, a Greek philosopher and mathematician. Então, Pitágoras, um famoso matemático e filósofo grego, calculated the length or how long the sides of triangles were. Então, ele calculou, né, a distância, né, o quanto a distância, né, de triângulos, que é a distância dos lados dos triângulos, by using the formula a square plus b square equals c square. Então, o teorema de Pitágoras, né? O famoso teorema de Pitágoras. Não sei se vocês aprenderam, acho que não aprenderam isso ainda não. Mas vocês vão usar muito isso daí no ensino médio. Archimedes lived in Italy around the year 200 BC. Então, Arquimedes viveu na Itália aproximadamente no ano 250 BC, né? Antes de Cristo, before Christ. He discovered a way of calculating the volume of things. Ele descobriu uma forma de calcular o volume das coisas. There is a famous story about Archimedes. Então, existe uma história famosa sobre Arquimedes. One day he was in his bathtub. Um dia ele estava na sua banheira, né? He noticed that the water level went up when he got in. Ele notou que o nível da água subiu quando ele entrou. He jumped out of his bathtub and shouted, "Eureka!" That means I understand. Ele pulou da sua banheira e gritou, né? Deu um grito, "Eureka!", que significa eu entendo, I understand. Eu jurava que tinha sido outra pessoa, não tinha sido Arquimedes, não, tinha sido... não lembro, mas eu pensava que tinha sido outra pessoa que descobriu isso. Another important idea from almost 4,000 years ago
was the ancient Babylonian discovery of pi. Outra ideia importante, de quase 4.000 anos atrás, foi uma descoberta, né, da babilônica, né, do pi. Ele chama de pi. Eu não sei se vocês já aprenderam sobre isso. O pi, né, que esse é o símbolo de pi, né, que é feito um Rzinho, parece um Rzinho. We can calculate the area of a circle. A gente consegue calcular a área de um círculo. Engraçado. Pi é 3,14. Esse número, esse símbolozinho significa 3,14. Agora ele como é que chama? Esqueci agora. Em matemática tem um nomezinho, né? Que é sem fim. Ele é um número sem fim. 3,14 é tudo que eu consigo lembrar. Mas vem vários números. Não sei o que, 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 não sei o que. É para sempre. Ele é infinito, né? É um número infinito. That's the amount of flat spaces it covers. Essa é a quantidade de flat spaces. Esse daí eu nunca... De flat spaces é como se fosse a quantidade de coisas que cobrem um círculo. This is useful in many ways. In 1557, a mathematician named Robert Record invented the equal sign. Em 1557, um matemático chamado Robert Record inventou o sinal de igual. Before that sign, mathematicians wrote equals in words. Antes desse sinal, matemáticos escreveram igual em palavras. Então, isso é igual a. Então, depois ele inventou esse tracinho. Next time you study math at school, remember all the mathematicians that came before you. Próxima vez que você estudar matemática na escola, se lembre de todos os matemáticos que vieram antes de você. You are part of the history of math too. Você também é parte da história da matemática. Interessante. Texto bem interessantezinho. Então vamos lá. Vamos agora responder se é verdadeiro ou falso de acordo com o texto. Tá? We use numerals to write numbers. Então a gente usa numerais para escrever números. Yes. Right? True. Length describes how heavy something is. Então, distância, né? Descreve quão pesado algo é. No, false. We use formulas to do mathematical calculations. A gente usa fórmulas para fazer cálculos matemáticos. True. Sim, é verdade. A gente usa para fazer cálculos matemáticos. Isso faz sentido. We can measure volume by putting something in water. A gente pode medir o volume colocando algo na água. Sim, de acordo com Arquimedes, né, foi assim que ele conseguiu chegar a essa conclusão. Number 5. We use triangles to calculate the area of a circle. A gente usa triângulos para calcular a área de um círculo? Não, a gente não usa. Não é dessa forma que é calculado. Ok? Isso tudo de acordo com o nosso texto. E por fim aqui, write 2 ways you use math in your life. Número 1 já está feito para a gente. To share pizza. Número 2, como é que a gente usa? Ei, tem melhor do que essa? To buy things. Para comprar coisas. Tem algo mais importante né? Que a gente usa matemática, né? Do que isso daí para comprar coisas, né? E qual seria a outra? Deixa eu ver, qual seria? A gente usa para... deixa eu ver aqui. To tell time. To tell the time, para dizer a hora, né? Tell the time. Ok? Para dizer a hora. Então, 3 formas que a gente usa aqui. Ok, boys and girls. E com isso aqui a gente encerra o nosso conteúdo. Deixa eu só mostrar rapidamente aqui. Uma interatividadezinha, né? Uma história, um pouquinho da história da matemática. Então, base 10, né? Com 5 dedos em cada mão.
Então, finger counting is an important ability that most societies teach their children. Então, uma das formas mais interessantes de se ensinar crianças a contar é através dos dedos da mão, né? Ok? Então, para a gente essa numeração, né, baseado em 10 é importante, já que temos 10 dedos. Ok? Only humans can count, right? Wrong. Numbers tense. Whoever can notice if part of her eggs disappear from the nest. Oh, interessante. Então, não só o ser humano sabe contar. Um pássaro, ó, quando desaparece um ovo, o pássaro sabe que está faltando. Então, ele sabe contar. Babylonians and Sumerians, but they count knuckles instead of whole fingers. Então, eles contavam essas dobrazinhas, ó. Isso chama-se knuckles em inglês. Então, eles contavam as dobrazinhas. Olha que interessante. There are 12 knuckles on one hand, multiplied by the 5 fingers on the other hand. That makes 60. Então, nós temos 60 knuckles. 1 hour divided 60 minutes. Daí que vem, ó, a hora com 60 minutos, e 1 hora com 60 segundos, e 1 ano com 12 meses. Interesting. E aqui o base 8. Some Native American tribes use a base 8 system. Então, eles contam 8 com as mãos, só que eles usam o espaço. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, then the numbers different too. Then the 16 numbers Yuki language. Interessante. Ok? Depois fazer esse quiz. Ok? E bom, gente, para a gente encerrar aqui, gostaria de aconselhá-los a fazer a página 142 do homework, tá ok? E por fim, a nossa frase positiva da semana, que é essa daí. Each of us brings a unique set of experiences, perspectives, skills and knowledge. Cada um de nós traz uma quantidade, né, de experiências, perspectivas e habilidades e conhecimento, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Thank you so much. E, novamente, unidades 7 e 8, se abracem a elas, tá? Vamos começar a estudar. Alright, boys and girls, so see you around. Take care. Tenha um bom restante de quarta-feira aí, um bom restante de semana. A gente se vê na quinta. Tragam dúvidas. Bye.